Capítulo 315, O Rei do Submundo. 5. Onde estou? Esteropis não reconheceu onde estava. Ele podia sentir que estava flutuando e o retorno repentino ao mundo foi um choque para ele. Impossível. Hades pulou de seu trono como uma expressão agitada. Pelo que ele sabia, era impossível fazer isso como uma alma. Ele era um deus da morte, não um deus que governava a morte. Além disso, mover almas de acordo com sua vontade era contra as leis e princípios. Deuses eram indivíduos que aplicavam as regras, eles não as quebravam. O fato de que Yonvou podia fazer uma coisa dessas Hades voltou a se sentar em seu trono com um suspiro, sua testa enrugada expressando seu conflito interno. Várias emoções brilharam pelos seus olhos por um breve momento: inveja, ciúmes, até cobiça. Hermes sorri amargamente enquanto olha para seu tio. Atena olha para seu tio com olhos imóveis. Não me olhem desse jeito. É humilhante ser comparado àquele idiota do Poseidon. Hades sabia que seus sobrinhos estavam olhando com cautela através dos canais que tinha com Yonvou para o caso dele tentar feri-lo. Hades bufou. Ele reconhecia que tinha cometido um erro no passado, mas não tinha arrependimentos. Ele também não se importava que o poder dele continuasse a existir. Ele já havia partido desse mundo e não havia motivo para ficar obcecado com o passado. Além disso, ele sabia o que as crianças da geração de Hermes pensavam dele, então ele não ficou descontente com os olhares. Ele só estava irritado por ter sido comparado a Poseidon, o idiota simples que eliminava tudo que não gostava. Hermes sorri misteriosamente para seu tio. Atena acena com a cabeça para seu tio. De qualquer forma, Hades estreitou os olhos. Então é assim que você está usando o poder dele. Incrível poder do Rei Obscuro desafiava as leis da natureza. Só isso já era um milagre que ultrapassava o que um deus podia fazer. Era um poder que ia além do de um grande deus, o poder de um deus primordial ou conceitual. Hades olhou para Yonvou com cuidado. Yonvou estava tão concentrado na conversa entre os três ciclopes que perdeu a troca entre Hades e seus sobrinhos. Esteropis. Irmão? Brontes correu para Esteropis e deu um abraço apertado. Esteropis murmurou para si mesmo como uma expressão vaga, então seu rosto se encheu de surpresa. Irmão? Sim. Esteropis, como você acabou assim? Até você, irmão. Ah. Até o mais novo. Os três irmãos ciclopes se abraçaram, derramando lágrimas. Era uma reunião que eles não acharam que aconteceria depois que se separaram 200 anos atrás. Eles continuaram nessa posição enquanto choravam. Brontes e Esteropis eram almas e não tinham lágrimas para derramar, mas sua tristeza era clara para todos. Esteropis Yonvou deu um passo para frente, apesar de parte dele também estar chorando internamente. Também era o seu maior desejo se reunir com seu irmão e Yonvou queria que fosse ele e Yonvou se abraçando e chorando agora. Mas ele tinha certeza de que não demoraria muito para isso acontecer. Ele se sentia mal por interromper essa reunião, mas tinha coisas que precisavam ser feitas primeiro. Esteropis se virou. Ele reconheceu Yonvou como a pessoa que o invocou. Seus olhos imediatamente ficaram pensativos. Então você é o humano que me chamou aqui. Sim, um poder que distorce as leis da natureza e cria novas. Você deve ser o sucessor dele. Esteropis era o único dos irmãos que tinha dominado a teologia. Esse campo era ocasionalmente chamado de filosofia e algumas vezes era difícil de entender o que Esteropis queria dizer. Um destino ruim ainda é o destino. Também é por causa das leis da causalidade que nós, irmãos, nos encontramos assim. E por que você me chamou aqui? Você pode já saber disso, mas não vai ficar aqui por muito tempo. Vou direto ao ponto. Yonvou explicou a situação no Tártaro e por que precisavam de Kiné. O único jeito de recriá-lo era se os três irmãos ciclopes trabalhassem juntos. Esteropis se sentou e ouviu Yonvou. Depois, ele organizou seus pensamentos e fechou seu olho. Quando abriu de novo, ele disse: isso significa que você precisa que eu fique por aqui por um longo período de tempo. Sim, isso mesmo, e para que isso aconteça, eu preciso me vincular a você. Yonvou concordou. Uma expressão conflituosa apareceu no rosto de Esteropis por um momento.
Um ser sagrado não deveria se vincular a um mero humano. Além disso, os resquícios do rei obscuro que Yonvou herdou eram um inimigo mortal dos irmãos. Ele estava descontente com o pensamento de ter que seguir as ordens de Yonvou. Esteropes Brontes agarrou o ombro de Esteropes. Deixe o que aconteceu no passado para lá. Esse garoto é ele. Você está morto agora, então por que ainda está preso ao passado? Irmão. Além disso, os olhos de Brontes estavam sérios. Não quero me separar de vocês de novo. Arges concordou ao lado dele, seu rosto exausto, determinado a não perder seus irmãos de novo. Desde que nasceram, eles foram abusados e maltratados por causa de suas aparências estranhas. O mundo virou suas costas para eles, então eles se tornaram os mundos uns dos outros. Finalmente, os irmãos convenceram Esteropes e ele olhou para Yonvou com uma expressão pensativa. Muito bem, humano. Parece bom demais para ser verdade, mas eu aceito me vincular a você. Yonvou assentiu. No entanto, Esteropes falou de forma séria e direta, como se estivesse avisando Yonvou para não ficar muito feliz com isso. Mas eu tenho uma condição. Não sou bondoso como meu irmão. Eu juro pelo Estige que se você ignorar minhas condições depois que se tornar o meu mestre, eu destruirei a minha alma. Diga qual a sua condição, por favor. Quando me vincular, vou seguir suas ordens somente para coisas relacionadas ao Knei, justiça e ordem. Se tentar me usar para seu próprio benefício, isso não vai acontecer. Yonvou falou com confiança. Esteropes encarou Yonvou por um momento. Era difícil de ler seus olhos brilhantes. Certo, vamos completar o contrato. Ele assentiu. Yonvou estendeu sua mão. Ele concordou com as condições de Esteropes, mesmo que não importassem muito. Eles não tinham ideia de que quando entrassem na coleção de almas, perderiam sua vontade própria. Depois de ser vinculado, o fim. Ele conseguiu ouvir Shannon murmurando: outro otário apareceu. Yonvou ignorou. Depois que o contrato foi finalizado. De uma alma inferior para um espírito familiar. É muito mais inferior do que se comparado com o meu corpo divino, mas não é tão ruim para um upgrade. Esteropes murmurou consigo mesmo depois de verificar sua condição. Arges parecia feliz que seus irmãos estavam aqui, mesmo sendo só almas. Você vinculou com sucesso um ser divino excepcional. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 10.000 karma. Você adquiriu um adicional de 15.000 karma. A missão repentina, Elmo das Trevas, foi criada. Yonvou verificou a missão seguinte ao desejo de longa data de Perséfone. Missão repentina / Elmo das Trevas. Descrição: o rei dos gigantes, Tifão, encontrou um modo de absorver a energia de Cronos e aumentou o poder de combate dos titãs e gigantes. Os titãs ficaram maiores e estão tomando controle do Tártaro. Hades e Despluto sofreram perdas contínuas e foram forçados a recuar para o templo do submundo. Você apareceu bem na hora que os inimigos cercaram o templo do submundo e estavam ameaçando tomá-lo. Quando você reuniu os 3 irmãos Ciclopes, encontrou um jeito de aumentar o poder de Despluto. Primeiro você precisa recuperar o poder de Hades. Ajude os 3 irmãos Ciclopes a criar o artefato sagrado Knei. Quando completar o artefato sagrado, você receberá o grande respeito de Hades. Condições de sucesso: 1. Reunir os materiais para Knei, escamas de Apophis, 30, 45, líquido Catran, 0, 5, concha silenciosa, 12, 300, 2. Criar Knei, refinamento 0%, fundição 0%, forjamento 0%, montagem 0%, progresso geral 0%, recompensas: 1. Favor de Hades mais 150, 2. Título artesão O3. Poder para usar o artefato sagrado Knei. Knei era um dos artefatos sagrados mais poderosos e ao tentar criá-lo, ele conseguiria uma quantidade incrível de karma e recompensas. Yonvou se concentrou no título artesão. Era o título que só 5 pessoas na torre inteira tinham conseguido, incluindo Innova, Bran e Victoria.
Se ele pudesse adquiri-lo ou conseguir ver mais informações sobre o relógio de bolso, um título dado pela torre não era algo para não se levar a sério, já que só era dado àqueles que chegavam ao pináculo das suas respectivas especialidades. No entanto, algo deixava preocupado. Não tenho muitos dos materiais necessários. Um sorriso frio voltou para o rosto de Hades quando Yonvou olhou para ele. Precisamos lidar com algo antes de reparar que o rosto de Hades empalideceu quando percebeu o que Hades ia dizer. Yonvou também estalou sua língua. Kinei é um artefato incrível e precisa de materiais preciosos. Mas como você já sabe, precisamos desesperadamente de soldados e recursos. Não temos nenhum dos materiais e mesmo se tivéssemos, não poderíamos gastá-los para essa tarefa. Yonvou concordou com a cabeça. Vou precisar arranjá-lo sozinho. Hades acenou com a cabeça com um sorriso frio ainda em seu rosto. Isso mesmo, apesar de parecer arrogante, considerando que estava pedindo a ajuda de alguém, Yonvou reconheceu que sua atitude era de alguém cuja mente estava completamente exausta por causa da longa guerra. Alguns ficavam cínicos ou amargos, mas outros não abandonavam a esperança até o fim. Hades dava a impressão de que gostaria que Kinei fosse recriado, mas não ficaria chateado se não funcionasse. Não temos muito tempo. Os titãs e gigantes estão prontos para atacar a qualquer momento e a energia de Cronos já quase desapareceu totalmente. Você precisa terminar antes que qualquer coisa aconteça. Os olhos de Yonvou brilharam. Eu preciso. Um dos cantos da boca de Hades se curvou. Não era o sorriso frio de sempre, mas a expressão de um guerreiro pronto para o combate. Era possível que ele tenha mostrado essa expressão no passado, quando lutou contra Cronos. Ótimo. Desejo sucesso a você, sucessor do Rei Obscuro. Luz negra se espalhou ao redor dele e os arredores de Yonvou mudaram. O desafio da etapa oculta Tártaro foi pausado com a autorização de Hades. Você adquiriu o título representante de Hades. Você está sendo transportado para o 31º andar. Capítulo 316, Carta de Amizade. 1. Aconteceu uma confusão na vila hoje por causa da Seixa Branri ao lado de Ananta, que estava sentada na cama. Ele sempre se sentava ao lado de sua filha e conversava com ela. Os dois não passaram tempo juntos no passado, então ele queria fazer isso agora. 3 garotos começaram a brigar para ver quem seria o namorado da Seixa. Ah! Quem será que ela puxou sendo tão popular assim? Bran lançou um olhar para sua filha enquanto cortava uma fruta. Ananta estava olhando para a janela com olhos vazios. Por um momento, tristeza preencheu o rosto de Bran, mas ele não mostrou. Normalmente, os pais param esses tipos de brigas, mas aqui eles simplesmente ficam de pé do lado, torcendo pelos seus filhos. Já estou aqui há mais de um ano, mas ainda encontro várias pessoas interessantes. De qualquer forma, depois dessa confusão, você não vai acreditar no que aconteceu. Bran espetou um pedaço de fruta com um garfo e o colocou na mão de Ananta. Mas ele caiu de sua mão para o lençol. Ela ainda precisaria de um bom tempo para se recuperar. Bran cuidadosamente colocou o pedaço de fruta em sua boca. Ananta abriu a boca e começou a morder a fruta. Era um processo extremamente lento. Um deles conseguiu sair vitorioso e tentou se confessar para Seixa, mas ela o rejeitou dizendo que era feio. Ela disse a mesma coisa para os outros 2. Os 3 garotos saíram chorando. Foi uma bagunça. Os perdedores não choraram mesmo depois de perder. Deus me livre, amor é algo incrível, não acha? A nossa Seixa é tão sincera. Acho que ela é popular porque te puxou. Ah, você acha que é exagero? Mesmo Bran falando sobre Seixa, Ananta continuou a encarar a janela com um olhar vazio. Apesar de gostar de Seixa, ela continuou sentada como uma boneca. Sua condição frustrava Bran. Ele não podia ver nenhum sinal da sua filha rebelde na paciente fraca diante dele. O que estava fazendo a sua filha sofrer tanto? Ajudaria se ela pudesse falar. Ele já foi um deus, mas não tinha nada que pudesse fazer agora. Esse era um dos motivos que o fazia se arrepender de sua posição divina e sempre se sentia culpado por não ter sido um bom pai. Bran de repente pensou nos biscoitos de flores que Yonvou trouxe.
Ele disse que foram feitos com ambrósia diluída. Bran se lembrou de adorar consumi-los no mundo celestial. Era um presente que Perséfone frequentemente dava a seus conhecidos. Não sei se vai combinar com o café. Ele começou a pensar em algo novo para dar de comer para sua filha. Isso era tudo o que Bran podia fazer. Não. Não está aqui. Sesha entrou no jardim, correndo atrás de sua bola. Ela a tinha chutado acidentalmente para lá. Seu rosto inocente ficou triste. Era um jardim de flores que o seu avô adorava. Bran normalmente era gentil, mas sempre que ela tentava entrar no jardim, Bran dava um sermão nela. Ela tinha medo disso. Achando que não seria um problema, ela rapidamente procurou pela bola antes que Bran pudesse vê-la. Mas a bola devia ter caído no meio das flores, porque ela não conseguia encontrá-la. Sesha acabou indo mais fundo no jardim. Ela não sabia que não podia fazer isso e lágrimas escorriam de seus olhos enquanto machucava as flores com cada passo que dava. Ela chegou em uma janela. Era muito alto para olhar através dela quando veio aqui pela primeira vez, mas agora ela podia ver do lado de dentro. Era sua mãe. A mãe que sempre a acordava de manhã e lia histórias para ela de noite. No entanto, sua mãe ainda não podia sorrir para ela. Bran disse que ela ainda estava em um sono profundo e não podia ver Sesha até que ficasse melhor. Ele disse que quando ela acordasse, daria tanto amor a Sesha quanto antes. Bran disse seriamente para que Sesha não chorasse e fosse madura para que sua mãe ficasse feliz quando acordasse. Mas Sesha não era mais uma criança muito nova e ela sabia que sua mãe não estava sonhando e sim que estava ferida de alguma forma. Ainda assim, Sesha estava fazendo amizades e estudando bastante para deixar sua mãe orgulhosa. Ela sonhava em criar um remédio que curasse sua mãe algum dia. O que será que a mamãe está fazendo? Ela de repente ficou curiosa e ficou nas pontas dos pés para olhar. Sua mãe estava olhando para frente com um olhar vazio, encostada na parede como sempre. Ela parecia fraca, mas ainda era bonita. Sempre que Sesha via sua mãe, ela achava que era tão bonita que queria ser como ela quando crescesse. Bran disse que Sesha parecia com sua mãe quando era criança e Sesha acreditava nele. Mamãe, você consegue. Sesha cerrou seus punhos com um olhar encorajador. Sesha. Eu já disse que você não pode entrar no jardim. Sesha pulou de surpresa quando ouviu o grito de Bran e saiu correndo para evitá-lo. Felizmente, a bola estava por perto. Depois de uma breve confusão no jardim silencioso, o dedão direito de Ananta se mexeu, mas ninguém viu. Esse é o 34º andar, o portão dos espelhos. O desafio do 34º andar está começando. Desafio. Por séculos, espelhos refletiram as aparências e eram considerados artefatos sagrados que podiam refletir o mundo inteiro. Espelhos foram criados como um caminho para outro mundo e, algumas vezes, eram considerados artefatos demoníacos que engoliam a realidade. Existem milhares de espelhos aqui que refletem um ao outro e é difícil de dizer qual é real e qual é um reflexo. Você está sendo refletido agora. Procure pelo verdadeiro e conclua o desafio em segurança. Yonvou passou do 31º para o 33º andar para ver um arranjo de espelhos estonteante no chão e no céu do 34º andar. Toda vez que virava sua cabeça, ele via seu reflexo multiplicado milhares de vezes. Yonvou percebeu que estava preso no meio de um número infinito de cópias. Ele nem conseguia ver o caminho diante dele. Seria melhor fechar seus olhos e espalhar sua consciência. Quase fiquei tonto. Ele sabia que estaria em perigo se começasse a se mover sem um plano, então se abaixou no chão. Kreutz provavelmente está em algum lugar por perto. Ele pensou em espalhar sua consciência para encontrá-lo, mas decidiu que era melhor não. Kreutz era quem o estava seguindo, não era o contrário. Além disso, ele poderia já ter ido para o 35º andar, pois já tinha completado esse andar muito tempo atrás. Havia a chance de que ele não quisesse esperar nesse andar confuso. Yonvou também não planejava ficar por muito tempo. O relógio continuava andando, mas ele precisava verificar algo antes que pudesse continuar.
Atran, o chão tremeu e Atran pulou de um portal. Você me chamou, Imbeck, quero dizer, cliente? Atran parecia feliz de ter tirado a sorte grande depois de um tempo. Yonvou pediu itens tão preciosos a ele que não podiam ser comprados no mercado, não importa qual preço fosse oferecido. Materiais para criar Knei. Yonvou perguntou, onde estão os itens que pedi? Por enquanto, são só esses, senhor. Verifique por favor. Yonvou abriu a janela da missão. Materiais para acne, escamas de Apophis, 45, líquido Catran, 5, pedra de espada mágica, meio, licor de Janshit, 2, adamantina nova, 0, Não pode ser. Ele encontrou tantos itens em tão pouco tempo. Brontes, que apareceu ao lado dele, ficou boquiaberto quando viu os itens de Yonvou. O mais impassível dos três, Esteropes, também parecia surpreso. Isso era prova de como era difícil de obter os materiais usados para fazer Knei. Até Hades não tinha o suficiente deles, mas Atran conseguiu encontrá-los depois de só alguns dias. Yonvou, que sabia das capacidades da Pelamesa, não ficou tão surpreso. Na verdade, ele já esperava por isso. Ainda preciso de mais uma pedra de espada mágica, 3 licores de Janshit e uma adamantine nova. Posso consegui-lo se me der mais tempo. Mas você não viu como é incrível que eu consegui conseguir alguns dos itens, senhor. Yonvou estalou a língua. Ele sabia que Atran estava sendo irracional. A maioria dos materiais na lista eram só para dar a forma ao Knei e dar apoio às suas funções. No entanto, os últimos 3 itens, a pedra de espada mágica, licor de Janshit e adamantine nova, eram extremamente importantes. Eles eram difíceis de se conseguir no mundo inferior e já era impressionante que ele tivesse conseguido reunir tudo isso. Especialmente o licor de Janshit e a adamantine nova, que são considerados artefatos sagrados. Ele precisava de mais de 7 itens que eram quase como artefatos sagrados para fazer Knei. Isso provava como Knei era inestimável. Já estou com uma dívida incrível com a Pelamesa. e Yonvou usou quase toda a fortuna da Rainha do Verão para reconstruir o espaço exterior. Apesar de seu contrato com a Pelamesa ser um de patrocínio, Yonvou ainda considerava como uma dívida. Yonvou parecia com uma pilha de dinheiro para Atran. Vou precisar ir atrás do resto eu mesmo. Tentamos pedir aos donos dos outros itens e fizemos de tudo para fazer um acordo com eles. Estamos atualmente negociando o preço da adamantine nova, então teremos boas notícias em breve. Adamantine nova? Yonvou ficou surpreso, assim como os ciclopes Brontes e Esteropes. Alguém no mundo inferior tem uma. Isso é surpreendente. Adamantine nova era uma pedra mística criada com um material lendário adamantium. Seu nome vinha de sua aparência, que era como uma estrela brilhante. Era mais complicado de se lidar com ela do que com adamantium e era categorizada como um mineral raro. Só alguns deuses a usavam para fazer seus artefatos sagrados, mas um mortal estava em posse de uma. O dono não pode ser divulgado ao público, então peço desculpas por não poder compartilhar o nome dele. Yonvou assinou com a cabeça e estalou a língua. A torre com certeza é enorme. Definitivamente havia jogadores habilidosos pela torre. Ainda assim, estou aliviado, já que você pode conseguir a pedra de espada mágica que falta nesse andar. Yonvou riu friamente das palavras de Atran. Você deixou uma faltando de propósito para medir as minhas habilidades. Ah! É claro que não. Por que eu faria algo assim? Atran deu um passo para trás. Yonvou bufou, pois ele não podia fugir. Era óbvio o que a Pelamesa estava pensando. Como patrocinadores, eles precisavam ter certeza de que seus investimentos dariam lucro. Já que Yonvou precisava de karma, ele não planejava completar esse andar do jeito normal de qualquer forma. Ah, é mesmo. Enquanto você estava no Tártaro, chegou uma carta. Atran bateu palmas para as boas notícias. Ele estava meio assustado, pois Yonvou era muito imprevisível. Uma carta? De quem? Quem poderia ter enviado uma carta através da Pelamesa para ele? Sim, senhor. Nós também ficamos surpresos, mas o remetente é o filho de alguém que trabalha conosco, o Leão de Ferro.
Já faz tempo que ele não está mais na ativa, mas já foi tão famoso quanto a espada sanguinolenta Kana. Yonvou arregalou os olhos. Kana enviou uma carta para ele. Ele estava prestes a conferir o conteúdo quando a Tran deu outro passo para trás. Acho que seria melhor se você abrisse a carta depois de completar esse desafio. Aqui as paredes têm olhos. A Tran rapidamente examinou os arredores. Como Kreutz, ele também não gostava do 34º andar. Nos espelhos, diferentes Yonvoos começaram a aparecer. Os olhos de Atran pareciam estar cheios de faíscas. Tenho que ter certeza de que você é o verdadeiro antes de te dar a carta. Continua no próximo vídeo.